O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, esteve no Brasil. O assunto voltou a ganhar destaque no agronegócio brasileiro. O Pacto Verde Europeu, conhecido como Green Deal, que é um programa que estabelece ações para neutralizar as emissões de gases poluentes até 2050, lá no Velho Continente. Pois é, Pedro, e olha, justamente essa questão ambiental foi um dos assuntos que o presidente Lula tratou com o premier alemão, além da guerra da Ucrânia, também o acordo do Mercosul com a União Europeia, isso no começo dessa semana, quando ele esteve aqui no país. E para a gente entender melhor esse novo cenário que está se desenhando, os impactos para o nosso país, nós temos o grande prazer de receber aqui no estúdio o Ingo Plöger, que é vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Então, Ingo, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã, grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado por estar com vocês aqui e poder abrir o espaço sobre o Pacto Ambiental da União Europeia. Muito bom. E para a gente começar aqui, queremos parabenizar até a ABAG, né, por esse fórum que teve uma grande repercussão, teve assuntos aí debatidos de extrema importância. E eu queria abrir justamente da gente falando sobre o Green Deal, né, um pacto europeu que se situa ali ao continente europeu, né, que tem um clima temperado, enfim, como que a gente pode aplicar tudo isso para o mundo, né? E aqui para o Brasil, quais os impactos, né, para que o nosso telespectador possa aí compreender o que é de fato o Green Deal. Quando o mundo se reuniu novamente em Glasgow há 3 anos atrás para tentar trazer objetivos comuns para a redução do efeito estufa na questão climática, a União Europeia estava perante um grande desafio. Tinham muitos países e para que não cada país da União Europeia entrasse com uma proposta, eles se juntaram e, numa discussão muito intensa e forte, constituíram esse acordo, esse pacto interno na União Europeia sobre uma proposta para 2030, 2050 de redução de efeitos estufa. E isso eles chamaram de Green Deal, quer dizer, era a grande negociação verde. O ponto foi que essa proposta da União Europeia, que era voltada para seus temas, seus problemas e para a contribuição mundial, anos depois, 2 anos depois, eles levaram esse mesmo conceito para a internacionalidade, como se fosse uma exportação dessa ideia. E aí que os problemas começam. Exatamente, né? Até a gente pode dizer que seria algo até meio que dogmático, impositivo, né, em relação a essa forma como está sendo tratado, né? Porque essa agenda, de uma certa forma, ela isola a Europa. Até mesmo há pouco, né, estava participando do Fórum LEAD, lá em Portugal, em Lisboa, o ministro Lewandowski, e ele falou até um termo chamado de desglobalização. Né? Isso é porque isso isola o velho continente, né, ainda mais, e também acaba encarecendo o custo para o consumidor daquele bloco. E visto que eles estão numa fase econômica um pouco complicada, isso acaba até mesmo trazendo transtornos num prazo um pouco distante, podemos dizer assim. É muito bem explicado, Pedro, porque a gente entende eles com quase 25 estados tão diferentes, com idiomas diferentes, culturas diferentes, agricultura diferente, vão querer fazer uma agenda comum. Aí brigam bastante e falam, bom, esse é o meu denominador comum, perfeito. Aí quando 1 ano, 2 anos depois, fala, bom, então vamos exportar isso para que o mundo entenda o nosso esforço. Do lado deles, dá para entender o esforço. Só para o nosso lado, a nossa realidade é diferente. A gente tem outras realidades tropicais, a gente tem na agricultura outros temas. Então, aí fizeram uma lei de deflorestar, como eles chamam de desmatamento zero, e estão aplicando isso contra qualquer país que o faça. Mas eles têm também uma regra de desmatamento interna que é muito mais flexível, que tem datas muito mais alongadas, e é uma realidade deles, a nossa é diferente. Então, ao colocarem isso como uma lei, aí não tem mais o que fazer. Ou você atende, ou você contesta. Não é um diálogo. É complicado, né? E outros países, Ingo, também estão concentrados em criar uma agenda verde, assim como o Brasil, né? Querendo forçar agora, reforçar, na verdade, esse diálogo aí, essa teoria, né? Essas regras unilaterais, na sua opinião, conflitam aí com as de livre comércio? Como que você está vendo isso, né? Acaba afugentando investidores? Como que você vê esse novo cenário também? Com certeza. A União Europeia, por esse esforço que ela faz, por essa circunstância, percebe que ela só vai atingir essas metas até 2050 se ela buscar o mesmo entendimento
com seus fornecedores e seus clientes. Nós somos fornecedores e somos clientes. Então, você tem duas opções. Você atende ou você fica de fora. Ninguém quer ficar de fora de um cliente. Então, nós vamos atender. Só que esse atendimento vai aumentar o preço dos nossos produtos, porque a gente tem que fazer mais certificações, temos que fazer mais ajustes, sem necessariamente ter o efeito que eles esperam. E com isso, quem vai mais sofrer é o próprio europeu, porque ele paga a conta. Não é a Comissão Europeia que paga a conta. Quem paga a conta é o europeu. Ele paga mais pela energia, ele paga mais pelo alimento, ele paga mais pelos produtos, como os têxteis, outros produtos que vêm do agro. Então, o ponto central vai ser quando o europeu vai acordar e vai dizer, espera aí, isso aí não está ajudando como deve e eu pago uma conta muito alta por uma narrativa que talvez não seja a mais adequada. Agora, Ingo, isso de fato vai diminuir o desmatamento, o Green Deal? Porque isso vai frear o aquecimento global. Se a gente for pensar, a energia ela é muito mais poluente que a produção de proteína, por exemplo. Como é que o Green Deal, nesse sentido, vai de fato trazer aquilo que realmente a Europa, né, está como meta, né, de descarbonização, de desmatamento? Precisamos ser justos. Eles colocam essa parte do desmatamento como dizendo assim, eu tenho culpa também em importar produtos que vêm de uma origem que pode estar causando desmatamento. Ponto. A partir dali eles fazem. Eles também estão atuando na parte energética, na parte da climatização das casas, etc. e tal, para reduzir ali o consumo energético. Então, eles operam. Mas nesse ponto específico, os nossos produtos, quase 90% dos produtos que hoje nós exportamos para a União Europeia, tem que ter um selo de qualidade. Eles determinam o selo de qualidade. Então, por exemplo, na questão florestal, celulose, madeira compensada, outros que a gente exporta, tem um selo de FSC, que é o mais rigoroso no mundo. Jamais alguém que tem FSC, né, vai poder desmatar uma árvore sequer. Não dá. Então, eles vão pedir mais uma certificação. Não, vão fazer, sem problemas. Só que vai encarecer. E, então, o desmatamento zero, no nosso caso das empresas, por exemplo, de celulose, de papel, etc. e tal, não vai ajudar em nada. Né? Agora, eles dizem, não, veja a carne, veja o café, veja a parte de outros produtos onde estão, ou há um risco. Né? Eles não vão atingir os 10% ou 20%, né? Ou muito pouco. Então, a eficácia dessas medidas são baixas. E se você olhar a gasolina mais barata que o europeu hoje consome, ele custa R$10, convertidos em reais. A nossa, com o etanol, está custando R$13,50. Aí você se pergunta, a nossa é subvencionada? Não. Né? Ela tem uma vantagem comparativa de imposto, mas não é subvencionada. Então, se a gente exportasse etanol, o biodiesel para eles, e eles pudessem misturar, o europeu não teria uma vantagem? Aí ele diz, não quero. Eu não quero a biomassa aqui. Porque na lógica dele, ele não abre o mercado até 2050. E com isso, ele diz assim, eu mantenho fechado porque no meu caso, se eu plantar alguma coisa que dê etanol, eu estou competindo com a comida. O que não seria verdade se ele abrisse o mercado. Pois por isso a sua pergunta da contingência do mercado internacional, sim, se ele continuar com essa tônica de não abrir o mercado. E aí a gente ia te perguntar justamente isso que você já respondeu, né? Por que não investem também na biomassa aqui, sendo que a gente está vivendo aí crises tão grandes de energia, necessidade de alimentos? E aí essa outra pergunta que a gente quer fazer, né, Pedro? O Green Deal é um pacto para aquecimento global, mas a gente está vivendo aí uma insegurança alimentar e ele não cita segurança alimentar, né? Como que fica isso, né? Pensar que o Brasil é um grande produtor de alimentos também, como que vocês veem essa questão? Eu acho que a gente precisa entender um pouco o que passa na Europa. Então, nessa última eleição para o Parlamento Europeu, a questão ambiental aumentou muito. Então, a representação ambiental dentro do Parlamento Europeu aumentou, assim como também nos próprios países. E, portanto, a questão da agenda para eles ambiental subiu muito, a régua subiu muito. E as outras questões, como a questão social,
né, a pobreza, a miséria, a fome, né, recebeu um valor a menor. Então, no nosso caso, não. A gente é um grande exportador de proteína animal e vegetal e a gente se pergunta, é compatível que a Argentina, no país, tenha pobreza ou miséria? Não é compatível. Então, em toda essa uma política voltada também ao combate à pobreza, à fome, etc., onde a gente busca a harmonização. Isso não é uma agenda para eles. Agora, Ingo, a visita do premier alemão nessa semana, né, mostra que nós estamos num outro momento, né, nós estamos numa nova fase. E podemos pensar que temos aí pela frente um plano de mais iniciativas do que sanções? A Europa mais aberta agora a conversar, a Alemanha mais aberta a conversar, porque a Alemanha mostrou aí que está interessada em fazer investimentos, principalmente na questão ambiental aqui no Brasil. E esse momento que nós estamos vivendo agora, novo governo, com novas metas, com novos pensamentos na agenda verde, isso mostra então que nós estamos num momento diferenciado e que o agronegócio brasileiro pode então se beneficiar ou não? Sim, certamente. O que a gente percebe no momento, nas primeiras semanas do novo governo, é que existe muita simpatia pelo lado europeu ao Brasil. Muita simpatia. Quer dizer, o que a gente percebe pelas visitas do chanceler e agora de ministros e também da França e de outros países, é de que nós vamos ter um diálogo mais fluente, nós vamos ter uma onda de simpatia a nosso favor. Né? Esse é o abrir da janela de novo. Isso nós temos que aproveitar para poder ratificar o acordo Mercosul-União Europeia, fundamental nessa questão, para ratificar outros acordos de bitributação, por exemplo, e também para facilitar a nossa entrada na OCDE. Então, não adianta fazer beiço para o OCDE, dizer, olha, eu vou negociar. Na OCDE você não negocia nada, eles têm as regras e pronto. É como você querer entrar num clube de futebol e dizer, olha, eu vou entrar, mas eu preciso mudar as regras. Ninguém vai mudar a regra por isso. É padrão europeu. Não, é padrão mundial, a OCDE é mundial. Ela vai dizer, se atendeu, atendeu. Se não atendeu, tudo bem também, você fica de fora. Então, nós temos que participar desses clubes, e não tem nada a ver com clube rico ou clube pobre, mas de um clube que tenha normas, aonde nós conseguimos influenciar essa norma estando dentro. Estando fora, você só vai fazer beijo. Então, vamos nessa. Temos simpatia pelo lado europeu, também do americano, e agora nós também temos que fazer uma entrega. Então, nessa questão ambiental, né, o grande tema vai ser daqui a 1 ano ou 2 se a gente não entregou. Né? Se a gente não tiver essa entrega, aí a coisa vai complicar pelo lado deles. Muito bem. A gente tem mais 2 minutinhos aqui. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Você já comentou sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Essa aproximação do presidente Lula com o chanceler alemão, essa visita à Argentina recentemente, isso tudo aproxima, torna mais próximo, né, de fato, esse acordo. E como que você vê, né, a BAG vê também, a aproximação do Brasil com a China, agora também nessa nova configuração? A China é um grande cliente nosso, é um grande competidor nosso. Né? E é assim que nós temos que nos relacionar. Como cliente, nós temos que avançar cada vez mais nessa relação. Nunca deixamos de atender a China em relação à parte de alimentos e de produtos agroindustriais. O ponto central com a China é que nós estamos dentro de uma nova geopolítica mundial. Então, ali, de repente, existem preferências americanas, preferências europeias, por questões geopolíticas. Nós não vamos deixar de atender os nossos clientes. Então, a China, vamos continuar a atender. Agora, nós queremos também exportar para a China produtos beneficiados. A gente não quer só levar a soja e não levar o frango. Nós não queremos só encaminhar, por exemplo, o minério de ferro e importar o aço deles. Então, a gente quer negociar essas questões com eles. Então, vai ser uma negociação futura mais complexa, mais complicada. E, por outro lado, a China também é um investidor. E aí é que entram algumas questões onde a China, por trás da China, sempre tem o Estado, e aí é a questão onde a gente tem um desvio da competitividade da iniciativa privada. Então, aí são os cuidados adicionais que o Brasil toma e tem, e que são complexos, não são fáceis.
Mas certamente a China continuará, a Ásia, eu digo, a Ásia continuará sendo o nosso cliente. Gostamos dos nossos clientes e queremos tratá-los sempre bem, como a gente trata também os europeus, também os africanos e também os nossos vizinhos. É um Brasil, um país que abraça. Né? Nós somos solução. Exatamente. Né? Nós não somos o problema mundial, nós somos solução. E a gente quer continuar a ser solução e uma solução mais aprimorada, pela paz. Melhor, né? Os nossos produtos cada vez mais. Com certeza, uma solução energética, uma solução também alimentar. Isso. Ingo, só última mensagem, por favor, nosso tempo está apertado. Agora, com esse novo cenário da globalização, o que você vê como uma frase curta? O que vem daqui para frente? Nós temos um mundo cada vez mais protecionista ou nós vamos ter uma nova fase que vai demandar uma nova tática, uma nova prática de fazer negócio lá fora? Teremos um mundo mais dividido, mais fraccionado, mais protecionista, mas nós temos soluções para isso. Nós somos parte da solução e nós temos que nos colocar como os amigos da solução e não os adversários da incompetência. Perfeito. Perfeito. Ingo, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui, viu? Até a próxima, em breve. Convidaremos para que você venha, porque, de fato, o mundo vai acontecer em muitas coisas ainda. A gente quer analisar isso de perto. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado a vocês. A gente agradece, Ingo. Obrigado também ao pessoal da BAG também pela presença aqui do Ingo. Um abraço para todos, inclusive para o Caio, presidente. É verdade.